Daniel, capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenas, chefe de seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres, jovens sem defeito e de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. E determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo das quais assistiam diante do rei. Entre eles se acharam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes: Daniel, Beltesazar, Ananias e o Sadraque, Misael e o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. E resolveu, capítulo 8, versículo 8, Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes, e disse ao chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e bebida. Porque, pois veria ele vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça com o rei. E então Daniel disse ao cozinheiro: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, que se deem legumes a comer, água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e o dos jovens que estão comendo a ração, e age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que os outros jovens. Com isto, o cozinheiro tirou deles as finas iguarias do vinho e lhes dava legume. E estes 4 jovens deu conhecimento, inteligência, toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei que trouxessem a presença de Nabucodonosor, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhe fazia perguntas, o achou dessa vez mais douto do que os outros magos. E Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Senhor Deus e Pai, fala comigo, fala conosco, fala Espírito Santo através da Tua palavra. Sou barro, sou pó, sou cinzas, nada tenho a oferecer. Que eu desapareça e que o Senhor cresça na minha vida, meu Pai, em nome de Jesus. Aqui conta a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e o Abidnego, que foram trocados os nomes deles. E então o rei pediu que levassem homens de boa aparência, homens inteligentes, homens sábios, para assistir às palestras do rei. E então eles foram escolhidos. E o rei já tinha preparado o que eles iam comer lá na cidade da Babilônia. E então Daniel e o Sadraque, Mesaque e o Abidnego propôs que eles não queriam comer da ração que o rei Nabucodonosor mandou. Observe que a ordem ela não veio de um qualquer. A ordem ela veio do rei. E o Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abidnego propôs não obedecer à ordem do rei. E então o cozinheiro ficou preocupado
qual seria a aparência deles, porque o rei queria pessoas de boa aparência, o rei queria pessoas formosas, inteligentes, sábias, né? E aí o copeiro lá, o cozinheiro falou: Daniel, se vocês não se alimentarem lá com o cardápio que o rei mandou, vocês vão ficar fracos, vão parecer fracos e a aparência de vocês serão ruim se vocês só se alimentarem de água e legumes. E então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego propôs para ele dar uma chance para eles durante 10 dias, para ver o que aconteceria nesses 10 dias. E assim ele fez. E nesses 10 dias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego só se alimentaram de água e legumes. E ao terminar os 10 dias, o copeiro do rei viu que a aparência deles eram melhor, mais formosas, mais robustas, mais fortes do que os demais que estavam se alimentando do cardápio do rei Nabucodonosor. Eu entendo essa palavra que o Espírito Santo fala conosco nessa noite, que aqui, que me chamou muita atenção, que a ordem ela veio do rei, a ordem ela veio de alguém grande, e o Daniel lhe propôs desobedecer. E aí você pode me perguntar, mas ele desobedeceu uma ordem do rei e isso certamente desagradou o Senhor? Não desagradou o Senhor, porque ele decidiu que não ia se contaminar com o que estava acontecendo aqui. Aqui nos fala de alimento, mas certamente, lendo a história mais profunda, os teólogos, os estudantes, né, eles dizem que ele decidiu não se contaminar em nada com o que estava acontecendo naquela cidade. Eu paro para imaginar, isso é algo meu, tá? Não tá na palavra, é algo meu. Paro para imaginar como deveria ser os reis lá, os outros rapazes festejando e comendo muitas comidas, saindo com mulheres, aquela festa, e o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Eles decidiram não se contaminar com o manjar do rei, com o que o rei tinha ordenado. Às vezes acontece algo na nossa vida que a gente acha que está desobedecendo, que a gente acha que está indo contra uma ordem que veio de cima. Mas se o Espírito Santo testificou no nosso coração não obedecer aquela ordem para o nosso bem, nós precisamos ser valentes, nós precisamos ser ousados. Eu vejo muitos cristãos hoje em dia sem fé. Hoje eu falava algo com meu marido e ficou isso no meu coração, que eu já vi pessoas da religião dos Mormons, que é considerado uma seita, católicos, diversas religiões e até o ímpio, terem muito mais fé do que o cristão. Fazem promessas, sobem de joelhos, sei lá quantas escadas para pagar promessa, vão a pé até sei lá onde para pagar promessa, porque acreditam numa imagem de madeira. E você que serve um Deus poderoso, fiel, incrível, maravilhoso, que faz tudo o que ele prometeu, não acredita. E às vezes vem uma ordem, como a gente recebeu agora uma ordem do Dória, vai fechar todas as portas. E a gente cristão aceita, tá bom, vamos fechar nossas igrejas. Tô dizendo que nesse caso cada um tem a sua fé, cada um tem a sua história com Deus. Daniel, ele tinha a fé dele e Daniel tinha a história com Deus. E ele desobedeceu sim a ordem do rei. E ele decidiu não se contaminar com aquilo que o rei já tinha ordenado. Ele foi luz, ele foi sal da terra. Nós cristãos temos que ser valentes. Eu tô cansada de ver cristão totalmente sem fé. Totalmente sem fé. A gente fala que é de Deus, a gente fala que serve a Deus, que ama o Senhor, mas na primeira luta, na primeira prova, a gente não acredita mais. Na primeira dificuldade que aperta lá, que não tem dinheiro na conta, que falta mistura, que não tem dinheiro pro gás, a gente não acredita mais. Na primeira notícia, diagnóstico do médico é câncer, você vai morrer, a gente não acredita mais.
E às vezes o ímpio, ele acredita mais do que nós. Então eu quero que você pense que tipo de crente você é, que tipo de cristão você tem sido, que tipo de cristão eu tenho sido, que na hora da dificuldade eu não acredito no meu Deus. Eu não acredito no Deus que fez todas as coisas. Eu choro, temo. Nós somos seres humanos e nós sentimos dor. E nós choramos. E nós sentimos a dor da perca, a dor do luto. É normal. Mas a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite. E a alegria vem pela manhã. Não quer dizer exatamente uma noite, como a gente é acostumado. Quer dizer que o choro ele dura um tempo. Há quanto tempo você está chorando? Há quanto tempo você está sofrendo por isso aí? O choro não pode ser eterno na sua vida. O choro dura uma noite e a alegria do Senhor vem pela manhã. Tem que passar. A dor tem que passar. Daniel, ele se propôs não se contaminar. E os cristãos, hoje em dia, têm se contaminado. Eu tenho visto, e muitos têm visto, o mundo dentro das igrejas. Pode beber, não se embriague, irmão, bebe só um pouquinho, pode beber. É cristão, é crente que fala, que é crente que fala palavrão. Que qualquer coisinha assim já se irrita com o irmão, não quer mais falar com o irmão. Que tem pessoas de dentro da própria casa que não fala nem um bom dia mais. Vejo cristão que abre a boca mais para falar e julgar as pessoas, mas não abre a boca para dar uma palavra de ânimo. Eu vejo cristão que quando você vai falar qualquer coisa que seja a pessoa te põe mais para baixo do que você já tá. Pessoas sem fé, pessoas sem atitude. Pessoas que vão na igreja para assistir o culto, mas não fecham os olhos para orar. Não tem coragem de dar uma glória a Deus. E isso é triste. Porque nós estamos participando, colocando o mundo dentro das igrejas para falar que quer converter o povo. E isso é mentira. Nós somos luz. A palavra do Senhor diz que nós somos luz da terra, sal da terra. Sal, ele dá gosto, ele dá um tempero. Ele dá algo diferente. As pessoas precisam olhar para nós e desejar o que nós temos. Não nós olhar para o mundo e desejar o que eles têm. Não nós olhar para o pecado e desejar o pecado. Somos carne, vamos ser sujeitos a tentações, sim, porque somos humanos, vivemos num corpo de carne. Mas você precisa acordar. Você precisa ter a sua vida alicerçada na palavra de Deus. E assim como Daniel, decidir a não se contaminar, porque isso é uma decisão. Eu decido não pecar. Eu decido ir para a casa de Deus. Eu decido ter força. Ah, mas eu tô fraco. Eu decido. Eu decido xingar o meu irmão. Eu decido ficar sem falar com ele. Eu decido. A decisão é minha, não é o Senhor. E Daniel, ele decidiu não se contaminar. E ele fez um teste ainda. Me dá 10 dias. Se nesse 10 dias eu ficar diferente deles, eu e os outros 3, aí você leva a gente pro rei. Porque o copeiro, o cozinheiro, teve medo. Imagina os rapazes que estavam se alimentando lá de toda uma dieta perfeita e eles de água e legumes. Mas Deus teve misericórdia deles, diz a palavra. E Deus honrou a fé deles, porque eles decidiram. Você precisa decidir. Você precisa decidir hoje. Você precisa decidir largar esse pecado. Você precisa decidir parar de ser um crente mimimi e tudo fica com conversinha, com fofoquinha, com briguinha. Você precisa decidir. Você precisa decidir crescer, você precisa decidir amadurecer, você precisa decidir ser uma mãe de excelência, você precisa decidir fazer aquilo que Deus tem para você, que você sabe o que é, cumprir o teu chamado, você precisa decidir. A gente estamos vivendo na reta final, nos dias finais. E o mundo está dentro das igrejas. A gente não vê mais as pessoas se manifestando com demônio, não se vê mais. Porque antigamente os demônios não suportavam estar ali. Hoje os demônios participam do culto. Infelizmente, é duro falar isso. Mas hoje os demônios participam do culto ou esperam as pessoas na calçada. Porque não tem mais unção, porque tem barulho.
mas a unção de Deus já não tem mais. E a escolha é de cada um. Se você fala que é um cristão, mas você não tem diferença nenhuma do ímpio, me desculpa, meu querido, mas de cristão você não tem nada. Se você fala como eles, se veste como eles, anda como eles, tem atitudes como eles lá fora, não tem diferença na sua vida. E se não tem diferença na sua vida, você não está sendo luz, você não está sendo sal. Daniel propôs a não se contaminar com os manjares do rei. Você está se contaminando, você precisa decidir. Não vou me contaminar mais. Tem coisas que não é fácil, é uma luta. Tem coisas que é difícil, tem coisas que vai acontecer esqueci a palavra. Tem coisas que vai acontecer aos poucos, um degrau de cada vez, gradativamente. Mas tem coisas que você tem que parar hoje e falar: hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não falo mais isso. Hoje eu não vou mais ter essa intimidade com essa pessoa. Tá me levando pro buraco. Tá me levando pro fim. Tá me levando ao pecado. Você decide ter santidade, você decide não pecar, e você decide pecar. E como você vai ter forças para não pecar? Estando cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus diz que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir, Ele entrará e ceará com Ele. Então você precisa abrir esse espaço para o Espírito Santo. Se fortaleça, põe a cara no pó, entra no quarto, fecha a porta, ora, fala com Deus. Clama, põe o joelho no chão. Ouve a palavra, se alimenta, ouve louvor. Os cristãos estão se alimentando de lixo. Os cristãos estão se alimentando das coisas que Satanás tem oferecido.